Eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês hoje. Um amigo meu me enviou uma mensagem dizendo: Aquias, o Bolsonaro não seria a besta do Apocalipse? Porque lá no Apocalipse diz que a besta foi ferida de morte e sobreviveu. E todo o povo se maravilhou seguindo a besta. Então eu quero ler esse texto aqui para vocês, meus amigos cristãos. Apocalipse capítulo 13, do versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande força. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada, e todo o povo se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Querido, analisando o texto do Apocalipse, primeiro, faz sentido quando se diz a besta foi ferida de morte e sobreviveu. Foi ferida, mas não mortalmente, sobreviveu. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Faz sentido? Sim, faz sentido porque quando nós colocamos um homem político, mortal como nós, não é pecador como nós, acima do bem e do mal, e dissemos que só este homem pode salvar, que este homem virou um mito, sim, estamos endeusando uma pessoa e colocando ela como um ídolo. Na Bíblia tem aqui duas interpretações. A besta como uma imagem, como um ídolo a ser adorado, e também a besta como um país. Então eu quero usar essa premissa para te perguntar o seguinte: Bolsonaro é cristão ou é maçom? Vamos analisar então o sentido de ser maçom e o sentido de ser cristão. Quais as características de um cristão? A característica de um cristão, primeiro, cristão é todo aquele seguidor de Cristo, aquele que prega a palavra de Cristo. Você já ouviu em algum vídeo, você já viu em algum comentário de Bolsonaro, você já viu em alguma entrevista dele ele falar o nome de Deus? Se é tão crente e não fala o nome de Deus, das duas uma, ou tem vergonha ou não acredita em Deus. Se eu comparar o seguinte, um verdadeiro cristão prega a paz, como Jesus pregou a paz. Um verdadeiro cristão não incentiva um povo contra outro. Jesus jamais diria: vamos metralhar aqueles que pensam diferente da gente. Jesus jamais incentivaria e diria: vamos invadir favela, porque lá tem um monte de pilantras. Jesus jamais diria que uma mãe de família e uma avó que criam os filhos sozinhos criam para a marginalidade. Tenho orgulho de ser criado pela minha mãe. E muitos brasileiros que foram criados por mães e avós sabem do que eu estou falando. Então considerar essa pessoa que fala o que quer, só porque algumas verdades fala, todo mundo diz. Satanás também mistura verdade com mentira. Lá no Jardim do Éden, Satanás tentou a Eva e tentou com a seguinte palavra: Deus disse que desse fruto não comereis, não é verdade? E Eva respondeu sim. Pois é, mas se você comer, não morrerá. Ele falou a verdade quando disse que Deus tinha proibido de comer, mas falou uma mentira quando disse: coma e não morrerás. É a verdade misturada com a mentira. Isso não é palavra de Deus, isso é palavra do diabo, palavra dos seguidores do diabo, não de Cristo. Cristo não incentiva o mal. Cristo jamais diria que se pegasse dois homens no meio da rua, encheria eles de porrada. Vocês acham que isso é atitude de cristão? Vocês acham que isso é atitude de crente?
pegar capim e chamar de burro e oferecer capim para as pessoas que não vão votar em você? E eu estou oferecendo aqui de graça um almoço para os eleitores do Lula. Tem que ter pouco, né? Mas aqui é um passo muito bom, dá para uns 50 almoçar aí. Eleitor do Lula, como acabou a mortadela, sobrou um capim para você ver, tá legal? Então o que é ser um cristão? É ser seguidor de Cristo, pregar o evangelho de Cristo e também fazer o que Cristo fazia. Eu lembro da música que diz assim: andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. É essa a verdade. Você acha que Temer é uma pessoa honesta e quer bem do pobre? Pois eu também não acho. Mas Bolsonaro votou 2 vezes para livrar ele do impeachment, porque sabia que através dele ia fazer o que está fazendo, a cabeça do povo. O meu voto é não pelo prosseguimento das investigações. Bolsonaro. Meu voto é não. Deputado Jair Bolsonaro vota não. Total de votos, 137 votos não. Então a Bíblia também fala o seguinte: cuidado, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, que podem enganar a muita gente. Então, usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, não sendo cristão, isso se chama falso profeta, falso Messias, em que as pessoas estão endeusando. Mas a palavra de Deus diz também que é necessário vigiai e orai, porque virão muitos em meu nome, batendo no peito dizendo eu sou Cristo, e enganariam a muitos. Bolsonaro não é cristão. Tudo que o Bolsonaro faz é exatamente característica de um maçom. Defende somente os interesses dos mais ricos.